Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ParadaCast, podcast que nos traz assuntos tão relevantes e importantes do nosso dia a dia e também nos trazem grandes reflexões. O tema de hoje, referente ao Outubro Rosa, para nos trazer uma conscientização sobre o tema, prevenção, e nós estamos com duas convidadas super especiais aqui conosco, a doutora Daniela Miyamoto, especialista em mastologia, especialista em saúde da mulher, e a Aline Vieira, maquiadora e influencer digital, e vai trazer um pouquinho da gente sobre história, o conhecimento e algumas experiências também. Superações, esperança também. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui hoje, dividir esse momento aqui com vocês. Tá joia. Minha pergunta primeiro vai para a Aline. Aline, a gente sabe que o câncer de mama é um diagnóstico que pode mudar muitas vidas. Sim. Como que foi para você descobrir a doença, o tratamento? Olha, a primeira coisa que a gente pensa, né, no câncer de mama, quando a gente descobre o câncer de mama, ainda mais na idade que eu tenho, né, a primeira coisa que passa é uma sentença de morte. Não adianta a gente falar que não. Né, quando a gente ouve o termo câncer, a gente já pensa, né, caramba, eu vou morrer. E foi o que passou na minha cabeça. No momento que o médico me passou o diagnóstico, eu sentei, pensei, fui para casa, e nesse momento, quando cheguei em casa, eu falei, caramba, eu tenho 20 e poucos anos e eu posso correr o risco de morrer. O que vai ser da minha vida agora? E dali eu demorei para assimilar tudo aquilo que eu ia vivenciar, até porque a gente sabe que o tratamento em si ele é muito invasivo, né? Ele é muito dolorido, ele deixa muitas sequelas, né, do decorrer do tratamento. Então, foi muito difícil ter que aceitar de imediato esse diagnóstico para mim. Até porque eu estava vivendo assim no auge da minha carreira. Estava tendo o melhor ano de trabalho, tava tudo dando certo. E aí no final do ano você tem um diagnóstico desse, foi um impacto muito grande para mim. E o que te levou assim, a você realizar o exame? Na verdade, eu já estava sentindo um desconforto na minha mama direita. E eu achava que fosse por conta do período menstrual. Então, eu falei, não é nada demais, né, essa dorzinha é comum, já tô acostumada. Só que aí, certo dia, eu tava deitada no sofá e quando eu levantei, eu senti uma pressão no meu seio. E aí, na hora que eu toquei, eu já senti algo que não era normal, eu senti um nódulo embaixo. E aí, eu corri pro banheiro, tirei a roupa que eu tava, já fui pro banheiro e comecei a me autoexaminar ali no banheiro mesmo. E foi ali que eu descobri o nódulo. Você tinha o hábito de se examinar? Não tinha o hábito. Não? Não tinha o hábito. A última coisa que eu pensava é que, né, eu poderia ter um câncer na vida. Acho que a gente não espera. Mas você conhecia o seu corpo? Você percebeu que aquilo não era normal? Exatamente, eu já conhecia o meu corpo. Por isso que no momento que eu toquei, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então eu corri pro banheiro já para fazer todo o exame de toque, né, para identificar. Doutora, a Aline mencionou sobre a descoberta através do exame, de uma autoavaliação, toque. Existe alguma idade específica que a mulher ela tem que iniciar uma percepção para ela? Tem alguma idade? Assim, se for falar só de exame de imagem, uma mulher da população geral, que a gente sabe que não tem um risco aumentado, enfim, não tem os antecedentes familiares, tal, a gente vai falar para ela fazer mamografia só a partir dos 40 anos. Mas o autoexame não tem uma data certa para você começar a fazer. É mais o sentido do autoconhecimento, que foi o que eu perguntei para ela se ela conhecia a própria mama, tal, porque ela percebeu que aquilo não era normal na mama dela e logo já foi buscar ajuda. Então, a questão do autoexame é mais para esse autoconhecimento. Não precisa se palpar todo dia, toda hora, mas uma vez por mês vale a pena a mulher mais para se autoconhecer e saber o que é a sua mama normal e o que não é. Não é comum ter um câncer de mama numa mulher tão jovem como ela e infelizmente, né, acaba que os diagnósticos em mulheres jovens são pela própria palpação, porque por não ser comum, não é um momento em que a mulher faz exames de rotina, a mamografia nessa idade nem tá indicada, né, então acaba que a mulher acaba se palpando e aí saber como é o seu corpo, pelo menos você sabe quando acontecer alguma coisa de diferente. Por exemplo, ela pensou, pode ser só algo do meu período menstrual, realmente pode ser, mas passou o seu ciclo menstrual, persistiu, palpou alguma coisa diferente, não custa nada passar numa avaliação pelo menos de um ginecologista, que já vai dar um norte, uma direção.
Se tiver acesso a um mastologista, melhor ainda. Mas o ginecologista também já vai conseguir dar uma orientação e pedir exames complementares, um ultrassom, de repente, às vezes até mesmo uma mamografia, né? Mas o autoexame seria mais no sentido de um autoconhecimento. De período, assim, do mês, em geral, a mulher que menstrua, o ideal é que ela faça esse autoexame logo depois que menstruou, porque é isso, no pré-menstrual sempre a mama fica mais inchada, mais dolorida, é comum às vezes a gente achar que tem alguma coisa ali que não tem, mas às vezes é só do inchaço da glândula mamária. Logo depois da menstruação é o período que a mama desincha, o corpo desincha, e aí é um período mais fácil de fazer a palpação também. Aí pode ser em qualquer momento, no banho muitas vezes, porque é o período que você já está fazendo, se enxaguando, ensaboando, e às vezes é mais fácil de você sentir a sua mama. Então, primeiro uma mama, depois a outra, não tem uma técnica, uma melhor, né? Desde que você percorra toda a mama. É isso. Existe algum alerta que o corpo ele emite, que a gente consiga perceber além do toque? Não, a maioria das vezes não vai sentir dor, né? A não ser que seja algo que esteja mais perto da pele, mas tumores pequenos, a não ser que eles estejam muito perto da pele, eles não vão ser doloridos. A maioria das vezes é indolor mesmo. E aí vai ser ou no toque, vai perceber um caroço, algo diferente, em geral mais endurecido. E aí você sempre compara com a outra mama. Se a sua outra mama tem na mesma região isso, às vezes é só um acúmulo de glândula mesmo, que é parecido dos dois lados. Agora, se está assimétrico em relação ao outro lado, já chama atenção. Secreção do mamilo também é um sinal que a gente também fica mais preocupado, principalmente se for de um lado só, de um ducto só, ou seja, um furinho só do mamilo. Se essa secreção ela é mais sanguinolenta ou igual uma água transparente, é mais preocupante do que se for colorida ou amarelada ou esverdeada, né? Então, isso também motiva a buscar ajudas. Além disso, feridas na pele que não cicatrizam, algum lugar que você, ao se olhar no espelho, tem uma retração, um abaulamento. Isso tudo faz motivar a procurar atendimento. E curioso essa parte da secreção, porque nós mulheres ficamos muito ligadas apenas a ter um carocinho, né? Logo, quando a gente sente. E a secreção, às vezes, mesmo a cicatriz, quando demora um pouco mais, a gente não se atenta muito nesses detalhes. Aí que o corpo emite sinais o tempo todo pra gente. E nessa questão dela falar de conhecer o corpo, foi o que me ajudou nesse processo, porque assim que eu senti, né, eu fui no hospital e a médica me falou, pode não ser nada, às vezes é uma pequena inflamação, você pode ter batido, e a primeira coisa que eu falei pra ela, não, doutora, não, eu conheço meu seio, já toquei várias vezes, não tinha isso não é uma inflamação. Eu falei, eu tenho certeza, e foi aí que eu falei pra ela, eu quero uns exames de imagem pra ter certeza do que é. Foi assim, através dos exames de imagem, né, que realmente que apareceu. Deu positivo. E, doutora, existe algum fator de risco que leva, por exemplo, a tabagismo? A gente tem alguns fatores que a gente pode classificar naquilo que a gente pode mudar e no que não pode mudar. O que a gente não pode mudar? O fato de ser mulher. Mulher já tem mais risco de ter câncer de mama do que um homem, né? Justamente pela própria anatomia, de ter mais glândula mamária e tudo mais. Idade que tem a primeira menstruação, quanto mais precoce. E a idade que termina a menstruação, então mais tardio, né? É um período de exposição hormonal maior também. Vai favorecer até um risco maior para ter câncer de mama, mas isso não é controlável, é da sua genética, né? Além disso, quantas gestações você tem? Em geral, quando a mulher engravida antes dos 30 anos, a gente tem um fator protetor para câncer de mama, e quanto mais vezes essa mulher engravidar, também a gente vai ter uma proteção maior, porque no período da gravidez é como se a gente tivesse um bloqueio, né, da parte, apesar de ter muito hormônio na gravidez, tudo, mas a gente tem um bloqueio do ciclo menstrual, né, e aí a gente ainda depois tem a amamentação. A amamentação também é protetora, então quanto mais tempo amamentar, pelo menos 6 meses, 12 meses, maior vai ser o benefício em relação a diminuir o risco para câncer de mama. Outros fatores que acabam também interferindo são as nossas exposições do dia a dia. Então, a gente sabe que consumo de alimentos muito industrializados, muitos conservantes, né? Tudo que tem muita química, tem exposições ambientais também que podem acontecer, também vão aumentar o risco.
Consumo frequente de bebida alcoólica também está relacionado. O tabagismo, antigamente não tinha bem essa evidência certa, como é, por exemplo, o tabagismo para câncer de pulmão. Não é tanto nessa proporção, mas ainda assim o cigarro aumenta sim o risco para câncer de mama. Nos últimos estudos vem mostrando isso, então não deixa de ser também, né, uma agressão ao próprio corpo, né? A questão genética, que muita gente fala, não tem câncer de risco, não tem histórico de câncer de mama na família, então não tem o risco. Na verdade, é muito ao contrário, assim, a maioria dos cânceres de mama, eles são eventuais, que a gente fala, que estão relacionados às nossas exposições do dia a dia. Somente 5 a 10% dos cânceres de mama são de origem hereditária, então 90 a 95% a pessoa não tinha um histórico familiar tão evidente, né? Então, é a maioria, né? Então, esse risco ele vai aumentando com a idade, principalmente a partir de 40 anos, mas mais ainda a partir dos 50 anos, que é o pico em que a gente vê mais diagnósticos de câncer de mama. Não é tão frequente, que nem o caso da Aline, de ser um diagnóstico tão precoce, né? Por isso até que acho que é sempre interessante nesses casos que são mais precoces a gente fazer uma avaliação genética, porque aí sim acende uma luzinha para ver se tem uma questão de hereditariedade. Às vezes não tem, né? Mas é frequente que mulheres muito jovens tenham alguma coisa, porque se ela já herdou uma mutação genética da família, basta ela ter tido só mais uma mutação, né? Quando a gente tem um câncer, em geral a gente tem 2 mutações num gene para que desenvolva um tumor, né? Então é mais fácil você herdar só adquirir só mais uma, se você já tem uma já herdada. Mas por isso que a gente por isso que acende o alerta quando é muito jovem, né? Porque em tão pouco tempo teria adquirido 2 mutações, né? Então tem que ver essas exposições que a gente tem no dia a dia. Obesidade também é uma outra coisa que faz diferença no risco de câncer de mama, tanto para desenvolver a doença, mas também com relação à progressão de doença, durante o tratamento, depois na fase de acompanhamento. Então, controle de peso e prática de atividade física, assim, é fundamental. Não só pelo próprio controle de peso, mas o exercício físico, ele tem um impacto tanto na parte emocional, mas também na liberação de toxinas do corpo durante o exercício. Então, também é fundamental aí, tanto para prevenir, mas também durante o tratamento, nos efeitos colaterais que o próprio tratamento gera, né? Mas também no risco da doença voltar ou progredir no futuro. O exercício, ele é importante, né? Acho que para evitar, previne diversas doenças, né? A gente tem até comprovadamente. A doutora falou sobre o exercício físico no tratamento, né? Quando eu iniciei a minha quimioterapia branca, eu também iniciei o exercício físico. Então, eu comecei a treinar a partir da segunda fase da quimioterapia, e eu sempre falo que o exercício físico mudou a minha vida, porque os sintomas que eu tinha, eles começaram a diminuir. Então, a fadiga, enjoo, náuseas, ele começou realmente a diminuir nesse período do exercício físico, e eu treino até hoje, continuo treinando até hoje, porque foi algo que me fez muito bem nesse processo. Muito bom. E Aline, nesse processo, quando você, desde a descoberta, porque é um processo de impacto, né, quando a gente recebe a notícia, como que foi para você descobrir, passar por esse processo? Você se surpreendeu com a tua força? Porque Nossa, a gente nem imagina demais. que a gente tem uma força tão grande. A gente só sabe realmente a força que a gente tem quando a gente passa. Quando eu descobri que eu tive que contar o diagnóstico para minha família, né, a primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe. Falei, como que eu vou passar isso para minha mãe? Como que vai ser, né? E aí, até hoje eu tenho lembrança de como ela reagiu, né, quando eu contei para ela. Mas você passou, assim, para receber o diagnóstico, tudo, você foi sozinha nas consultas? Meu tratamento inteiro eu fui sozinha. Na quimioterapia eu me mantive sozinha. Porque, assim, antes do diagnóstico eu era uma pessoa muito dependente das pessoas. Eu tinha muita necessidade de estar com as pessoas. Se eu fosse para sair, eu tinha necessidade de ter alguém. Se aquela pessoa não pudesse comigo, eu não ia. Então, no tratamento, isso mudou completamente. Porque como a minha família, ela estava ali muito presente comigo, eu nunca fui assim, de ter tanta gente presente para resolver minhas coisas. Eu resolvia sozinha. Então, eu falei, não quero isso. Como eu resolvi trabalho sozinha, resolvo minha vida sozinha, quero me manter sozinha, porque eu não queria mudar isso. Eu nunca quis me ver assim, como uma fisionomia de uma paciente oncológica. Por mais que a gente fique, né,
Eu não queria viver nessa situação. Então eu falava, eu posso sozinha, não tô morta, ainda não morri. Então eu vou para as consultas sozinha. Se eu precisar de alguém, eu ligo e eu também vou estar no hospital, qualquer coisa, né? O pessoal pode me socorrer. Então eu me mantive sozinha. E esse tratamento mudou isso em mim. Hoje eu me sinto assim, capaz de qualquer coisa, de enfrentar qualquer coisa e sozinha. Eu aprendi a ser autossuficiente para mim mesma. Foi algo que mudou muito na minha vida. Isso mudou completamente a Aline, sabe? Eu era mais menina, eu me via antes uma menina, não me via uma mulher. E hoje eu realmente me vejo uma mulher. É como se esse período do meu tratamento, ele tivesse avançado 10 anos. Em 10 meses, foram 10 anos na minha cabeça. A gente acaba envelhecendo e amadurecendo sem querer, porque a gente é obrigada a aceitar isso, né? No momento que você descobre o diagnóstico, sua vida muda dali. Porque você não vai ter mais a mesma disposição, você não vai ter mais as mesmas vontades, nem os mesmos gostos, você vai ficar muito limitado durante o tratamento. Então, esse período muda muito a nossa cabeça. Acho que até nossas percepções, né, de coisas que a gente falava, não dava tanta importância a algumas coisas. Sim. E a gente começa a perceber muito mais. Você falou da sua mãe. O apoio que você teve de família ou alguém próximo, isso fez diferença para você? Muito. O apoio é fundamental. Eu tive tanto apoio da minha família quanto nas redes sociais também. Eu tive um acolhimento muito grande. Foi isso que me fez querer encarar mais ainda, porque eu falei, não, eu tô nos 20 e poucos anos e eu não posso desistir agora. Eu ainda tenho uma vida pela frente, eu ainda quero conhecer outros países, eu quero viajar, eu quero curtir minha vida. Então, no começo, eu queria muito pelas pessoas. Eu queria ser forte pelas pessoas, porque eu queria deixar todo mundo bem. Eu queria tranquilizar todo mundo. Só que aí teve um momento do tratamento que tudo isso mudou. Eu falei, não, peraí, não é pelas pessoas, é por mim. Se eu não fizer por mim, não adianta, quem vai fazer? Se eu não acreditar que vai dar certo, como é que vai dar certo? Então, eu virei o jogo e comecei a falar, não, eu sou forte, eu sou muito forte, eu tô até aqui, tô aguentando até aqui. Talvez outras pessoas não teriam a mesma postura e a mesma visão que eu tive, porque eu tentei não olhar nada negativo. Eu sei que e é difícil. É também, muito difícil, né? Principalmente para nós mulheres, com a perda do cabelo e tudo mais, né? Que é a parte que mais choca pra gente. E aí eu falei, não, a gente só ouve falar do câncer, morte, morte, morte. Ninguém fala, ai, venci de uma forma positiva. Eu falei, não, mas eu vou ser a primeira pessoa a mudar isso. Eu falei, vou enxergar tudo da maneira positiva. Então, quando foi pra perder o meu cabelo, eu mesma raspei, eu saía na rua careca, não me importava com os comentários, porque na minha cabeça era assim, as pessoas vão olhar. Se eu tiver de lenço, se eu tiver de peruca, se eu tiver com qualquer coisa, as pessoas vão olhar. Porque, querendo ou não, a gente fica com um semblante, né, de paciente oncológico. E eu não queria me importar com isso e também queria mostrar que não, eu tô bem, independente do que eu tô vivendo, tá tudo bem. Certo. E assim, aproveitando esse gancho, até na questão emocional, Aline, isso na verdade eu vou direcionar para as duas. Essa parte emocional, tem como a gente se preparar para isso? Existe alguma forma? Porque quando a gente tem essa notícia, é um impacto, né, que a gente recebe. A gente consegue fazer isso? Assim, eu quando vou passar o diagnóstico, né? Primeiro que quando a pessoa já chega com um nódulo na mama, muitas vezes elas já estão preocupadas com essa, né? Com toda a tensão de que tenha aparecido alguma coisa nova. Então, o pensamento talvez eu esteja com câncer de mama, acho que com certeza acaba vindo de alguma forma. Mas tem umas pessoas que vão entender isso um pouco mais, um pouco menos, vão assimilar isso mais rápido ou não. Então, quando a gente pega, às vezes sou eu que vou dar o diagnóstico e eu que pedi o exame. Muitas vezes a paciente já chega para mim já com o resultado do exame, às vezes já viu, às vezes não viu. Então, muitas vezes eu tento entender qual foi o entendimento dela disso tudo. Para que daí sim a gente possa conversar sobre o que tem de opções, né? O câncer de mama, por ser o mais frequente, né, em mulheres, é o que é mais estudado, né? Então também é o que a gente tem mais opções de tratamento. Então eu sempre tento mostrar, explicar, às vezes até desenhar mesmo o que é o tumor, o tamanho,
o que a gente tem ali da situação naquele momento e o que tem de alternativas, porque tudo bem, a gente encontrou um problema, mas aqui está a solução, né? Então a gente tem várias soluções, vários caminhos possíveis e aí através disso eu tento acolher, né? É claro que tem a parte técnica de explicar, mas acho que o acolhimento e a pessoa, a paciente que está ali na minha frente, aquela mulher, entender que ela tem alguém para contar, ela não está sozinha. Né? A gente vai acompanhar todo esse processo junto, né? Então não vai ser só eu e ela, ainda vai ter uma equipe, né? Acaba tendo que passar com oncologista, depois radioterapia, mas muitas vezes também fisioterapia, psicologia, nutricionista, às vezes educador físico. Então assim, é uma equipe mesmo, né? E aí todo mundo tá meio que tentando entender, acolher nos momentos que estão de mais angústia e tentar mostrar, assim, pelo menos qual é a luz, qual é o caminho, por onde a gente vai, né? Que há uma solução, né? Então eu tento ir mais ou menos por aí. Até ia fazer essa pergunta sobre todo o trabalho que existe, né, da equipe multidisciplinar, porque a gente acha que é só aquele médico específico que vai cuidar, mas como a doutora mesmo falou, tem nutricionista, tem psicólogo, para poder acompanhar como é que... justamente para a pessoa, vamos lá, né, vou te acompanhar, vamos junto, vamos firme e forte, porque tem que ter um trabalho. Porque, assim, enfrentar o tratamento, por exemplo, no caso, acho que da Aline que começou acho que com quimioterapia, a primeira parte ali, a gente vai ter que enfrentar os efeitos colaterais daquilo. Como é que, vai dar enjoo, pode dar diarreia, pode prender o intestino, pode conseguir comer, pode fazer um monte de aftas na boca, como é que ela vai se alimentar? Então aí a gente tem que fazer soluções, né? Porque sem comer ela não vai poder ficar, né? E não vai dar para ficar de cama também, né? Então, aí a gente vai tentar medicações, é a parte médica, mas aí a gente tem que ir trabalhando com as outras pessoas para tentar dar o maior conforto possível para que ela que se sinta motivada a terminar o tratamento, porque tem mulher que não vai querer nem passar pelo tratamento, né? Vai querer, não, tudo bem, isso pode me ajudar, mas estou me sentindo mais mal do que bem. Então a gente tem que também entender, né, e ver quais são as alternativas para ir passando por cada fase. A parte de cirurgia, dependendo do porte da cirurgia, vai ficar com mais dificuldade de mobilidade do braço, depois a gente tem que reabilitar esse braço, né, a cicatriz. Então, dependendo da cirurgia, a gente tem que fazer reconstrução mamária. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai ter que ver em cada etapa. Por exemplo, a radioterapia, aí tem o sol, que não pode tomar o sol, né? Então, cada fase, aí a gente vai tendo que conversar e ver cada etapa, né? Mas sempre, eu acho que a equipe, ter uma equipe, pessoas que conversam entre si e tal, acho que é fundamental. Certo. A gente tem um avanço muito grande na tecnologia, né? E acho que a parte medicinal é onde a gente mais percebe isso. Tratamentos, descoberta de doenças, diagnósticos. O tratamento principal é a quimioterapia? Não, assim, tem o tratamento sistêmico, né, que a gente fala, é composto tanto pela quimioterapia, que é como se fosse uma coisa padrão, independente do tipo de tumor, às vezes ela vai receber aquelas mesmas drogas, em algumas combinações, às vezes, diferentes, né? Mas a gente tem tratamentos de terapia-alvo hoje, que a gente chama às vezes de imunoterapia, e aí depende do subtipo do tumor, vai ter, a gente tem, falando tecnicamente, tem uma molécula que chama HER2, se essa HER2 é positiva, tem uma terapia-alvo para ela, que é como se fosse uma vacina, depois ela vai ficar usando isso ainda depois de um ano que termina a quimioterapia. Para quando não tem esses receptores de hormônio, HER2 negativo, dependendo do estágio da doença, a gente tem outras drogas para triplo negativo. Então, assim, a gente cada vez está tão específico e está tão individualizado, né? Mas a gente tem esse tratamento sistêmico, que basicamente é a quimioterapia, a imunoterapia e a hormonioterapia, que na verdade é para bloquear o hormônio, né? Não é para a gente dar hormônios. Então, a gente dá em quem tem receptores de hormônios positivos e aí a gente, em geral, vai ficar pelo menos uns 5 anos aí usando, né? Então, esse é um tratamento que vai para o corpo todo, né? Então, pode ser na forma tanto de injeção endovenosa, como também medicações via oral, né? A gente também tem a parte cirúrgica, a gente sabe que em tumores que ainda são iniciais, estão restritos na mama, a gente vai ter que fazer a cirurgia da mama para remover a área do tumor, tanto
mesmo que esse tumor tenha sumido numa quimioterapia antes, a gente tem que tirar para certificar que saiu tudo ali na região. E muitas vezes a gente faz a avaliação da axila, porque o primeiro lugar para onde passa a célula tumoral, em geral, a primeira via é pela linfática, então pelos linfonodos da axila, e aí às vezes a gente faz esse estudo na hora da cirurgia. Dependendo aí do tamanho do tumor, tudo, a gente tem diversos tipos de cirurgia. Na maioria das vezes, sempre que possível, a gente tenta indicar uma cirurgia conservadora, que é uma cirurgia que conserva a mama, tanto porque isso, vendo a longo prazo, a gente não tem maior risco de morte, né? Então, falando em mortalidade, fazer uma cirurgia que conserva a mama versus tirar a mama toda. Depois essa mama vai precisar fazer radioterapia, mas a gente tem um resultado tanto de autoestima, né, simetria de mamas muito melhor, né, do que se a gente faz a mastectomia mesmo que tenha uma reconstrução. Não fica igual, né? Então a gente sempre também tenta pôr aí na balança a questão da estética, da autoestima também junto, tendo em vista que não vai fazer muita diferença, né? Depois de tratamento local, a gente também tem a radioterapia. A gente pode fazer radioterapia em todas as mulheres que conservam a mama, em geral é indicado, e na mastectomia também em alguns casos selecionados, quando às vezes o tumor era maior, antes de iniciar o tratamento, mesmo que tenha sido removido completamente na cirurgia, em alguns casos a gente vai indicar radioterapia também. Mas esses são os principais aí, falando certo. E aí depende do grau, por exemplo. Seria dependendo do grau que é a indicação do tratamento. Isso, a combinação dos tratamentos vai depender do grau, sim, mas tamanho do tumor, esses receptores, tanto de hormônios como esse HER2, né? Então, muda se a agressividade do tumor ou não, o tamanho do tumor, se é um tumor muito pequeno, às vezes a gente nem vai precisar de químio, nem imunoterapia, nem nada disso, né? Agora, um tumor um pouco maior, às vezes a gente vai fazer porque a gente sabe que tem benefício em questão de sobrevida depois. Mas a gente combina de acordo com essas variáveis, digamos assim, mas é difícil até falar que um caso é pior que o outro, porque uma fez quimio e a outra não fez, ou uma fez a cirurgia que tirou a mama toda e a outra só tirou um quadrante, mas não necessariamente a que só tirou o quadrante tem menos doença do que a que tirou a mama toda. Às vezes a que tirou a mama toda tinha um carcinoma in situ extenso, mas era mais inicial, né? Mas ele é mais, entendeu? Então é difícil. Muitas vezes elas chegam para mim, porque eu encontrei a fulana na sala lá de espera da radioterapia e a gente ficou conversando enquanto esperava, e aí ela falou que fez isso, aquilo, mas o dela então era o meu foi mais grave, né, que o dela. Eu sempre falo, não se compare, porque os tratamentos são muito diferentes e são muito individualizados, então não dá pra... muito isso também. Não dá pra dizer, né? Não sei se você já vivenciou isso, assim. Já, de comparação, assim, você tá passando por isso, você não precisou retirar a mama, então você não era tão grave. Você não... Então, eu acho que não precisa dessas comparações, porque eu sempre falo, cada organismo ele vai corresponder de uma forma, não adianta. E cada pessoa é uma pessoa, exatamente, né? A primeira coisa assim, que a gente escuta é aquelas comparações, principalmente se a pessoa, infelizmente, faleceu, né? Eu ouvi muito isso, fulano teve esse mesmo tipo e faleceu. E aí a minha resposta já era, mas fulano era fulano. Isso não quer dizer que vai acontecer comigo. E outras, não sabem o que essa outra pessoa tinha de problemas de saúde. Com certeza. Né? É tão individual, então às vezes tem até indicação de ter feito quimioterapia, mas ela não fez porque ela não tinha condições físicas para aguentar uma quimioterapia. Então não necessariamente é pior ou melhor, a não ser que teria que analisar em muito assim, detalhe, minucioso, né? Então assim. E como a doutora falou, né? Cada organismo é um organismo. Reage de uma forma, reage a uma medicação de uma forma diferente. Eu sempre tento, quando começa a paciente chegar muito com comparações, assim, eu sempre tento mudar um pouco o foco, porque eu acho que se comparar nunca vai ser bom. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada tratamento é um, e eu acho que tem que focar na sua cura, no seu, né, assim, na sua cura, não necessariamente de não ter mais o tumor, mas na sua cura interna, que a Aline falou, eu mudei, amadureci, isso fez toda a diferença na minha vida, e isso já é uma forma de cura, né? Exato, com certeza. E Aline, você é influenciadora digital, você compartilhava com seus seguidores? Então, o que acontece? Eu sou maquiadora, né? Então eu compartilhava sempre os meus trabalhos, até que quando eu comecei a fazer os exames, eu comecei a sumir.
da internet. Então eu não aparecia muito, quando eu aparecia eu falava, tô indo ali no hospital, não sei o quê. E eu recebi muitas mensagens do pessoal falando, você tá grávida? O que tá acontecendo? Você tá grávida? Você tá grávida? E aí eu não respondia. Eu falava, não vou responder. E aí quando eu peguei o diagnóstico, foi a primeira coisa que eu pensei, como que eu vou passar isso para as minhas clientes, o pessoal que já me acompanha aqui, né? E aí, certo dia eu sentei, que aí foi o meu primeiro vídeo que viralizou nesse assunto, né? Que aí eu sentei, comecei a me maquiar, eu falei, quer saber? É agora. Se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir fazer depois. Peguei o celular, comecei a me maquiar e fui contando como se fosse algo assim, normal. Como se eu estivesse explicando ali um rótulo de um produto, sabe? E comecei a contar, eu falei, gente, felizmente, tal dia eu fui diagnosticada com câncer de mama, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu vou ficar bem, eu vou continuar aparecendo aqui. E eu ainda falei, vou estar careca, mas eu vou aparecer aqui, linda, maravilhosa, maquiada. E foi dali que eu conheci um mundo totalmente diferente. Desse vídeo viralizou a ponto de eu receber mensagens de mulheres de outros países. Olha, falando isso, me dando apoio. Nossa, que incrível a forma como você está encarando tudo isso. Então hoje eu converso com mulheres, eu falo que eu converso com mulheres do mundo todo, cada uma com a sua história, cada uma com a sua experiência, cada uma me passando uma mensagem positiva. E esse apoio para mim foi extremamente importante. Eu acho que a internet em si, ela foi uma válvula de escape muito grande para mim. Porque eu focava em produzir o conteúdo para ajudar outras mulheres e sair um pouco daquela dor que eu estava vivendo. Então isso me ajudou muito, muito. Você tinha receio de compartilhar? Não. Você foi tranquilo. Foi muito tranquila. Então todo momento eu compartilhei. Tem desde o primeiro momento que eu descobri o meu diagnóstico até atualmente hoje, né, que iniciou a rádio. Então compartilhei tudo. Quando eu raspei a cabeça, quando foi a minha primeira sessão de químio, que eu passei a madrugada mal. No outro dia eu tava lá no Instagram mostrando, gente, passei mal, vomitei, aconteceu isso. E contando toda a minha história, tudo que eu tava vivendo. Então eu não quis só mostrar a parte boa do momento que eu tava bem. Porque aí é muito fácil querer só expor quando eu tô bem, né? Eu falei, não, vou expor tudo. Então, quando eu tava mal, eu falava, gente, quando eu queria chorar, chorava na internet. Falava, tá acontecendo isso, eu tô com sentimentos tal. Então, tudo eu coloquei pra fora. Isso me ajudou muito e hoje ajuda outras mulheres também. E a gente recebe apoio, talvez, de quem a gente não imagina, né? Como você mencionou, de pessoas de fora e o alcance que isso traz pra gente, assim, acho que de ajudar também, né? De deixar a gente mais forte, de ver que eu tenho outras pessoas que passam pela situação e acho que dividir também, eu não vou falar experiências, mas dividir o que está acontecendo. Exatamente. Porque às vezes você sente uma vontade talvez de desabafar, de só falar, né? Não necessariamente que alguém vai te dar um conselho, mas você precisa tirar. E quando você falar. O meu primeiro vídeo, assim, que eu quis desabafar, o que eu tava sentindo mesmo, foi assim, quando a gente entra na fase da quimioterapia, eu passei por 2 fases, que é a branca e a vermelha, né? A vermelha, eu falo que ela levou realmente uma parte minha, porque ela é muito agressiva, né, pro nosso corpo. Eu falo que ela levou um pouco da minha alma e eu consegui recuperar ela depois. E nesse período eu precisei ficar isolada, então eu não podia sair na rua por conta da imunidade, né? Ainda mais no período de surto de dengue, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde nesse período, né? E eu chorava muito porque eu sempre fui de sair, gostava de estar no parque, caminhar e tudo mais, e eu não podia fazer isso. E aí eu lembro que uma vez eu saí, eu falei, quero sair, vou na feira. Quero ver como que tá as pessoas na feira. E aí eu coloquei um lenço, meu cabelo já tava caindo, então eu já tava com algumas falhas. E fui de máscara por conta da imunidade. E aí aquilo me incomodou muito de estar na rua naquela situação, porque todo mundo olha pra você. Você tem olhares de julgamento, você tem olhares de pena, principalmente de pena, é o que mais deixa a gente mal com tudo isso. Porque a gente sabe que é uma batalha, mas você não precisa ter pena. Porque na minha cabeça eu ficava, não quero que ninguém tenha pena porque eu vou vencer isso. Isso não tá determinado que eu tô morrendo. E aí eu cheguei revoltada em casa, tirei o lenço, liguei a câmera e falei, agora eu vou contar tudo isso. Aí eu expus tudo que eu tava vivendo, que a partir daquele dia eu não ia mais ter vergonha de sair careca na rua, porque todo mundo me olhava de qualquer forma. E que eu tava cansada dos julgamentos das pessoas e essas comparações também. Porque uma pessoa chegar em mim e falar, fulano faleceu com o mesmo motivo que você, mas tá tudo bem, você vai ficar bem, não é porque faleceu. Eu já falava, não,
peraí, não é assim, gente. Se você tá me motivando a ficar bem, então não venha com Com comparações. certeza. Não me compare com as pessoas, né? Porque isso não vai me ajudar. A esperança que você tá me dando, você ao mesmo tempo tá me tirando, assim. Então, ali eu comecei um quadro de desabafo. Então, toda vez que eu sentia a necessidade de expor alguma coisa que eu estava vivendo, eu ia e desabafava. E fui fazendo isso em todos os meus processos. E assim, nesse período que você passou, olhando para trás, o que te ajudou a manter esse equilíbrio mental e físico? Olha, primeiramente o mental eu já fazia terapia, né? A terapia é extremamente importante nesse processo. Ela faz muita diferença para a gente se conhecer, para a gente aceitar o que a gente está vivendo, aceitar o que vai viver lá na frente, né? Porque eu falo que tudo são etapas, né? Tem a primeira etapa que você descobre, depois tem a segunda etapa que é o tratamento, tem tudo isso. Tem a cirurgia também, né? E se eu olhasse para trás agora, pensasse em tudo isso que eu vivi, eu acho que se eu não tivesse um bom equilíbrio mental, eu não teria levado da forma como eu levei. Eu não teria encarado assim positivamente. Então, o que eu falo, de olhar positivo, eu sempre tentava fazer piada comigo mesma. Acho que foi algo que eu usei pra me ajudar nesse processo. Então, quando meu cabelo caiu, eu falava, tá, eu tô careca. Mas vamos olhar a parte boa. Eu não tô gastando tempo pra arrumar o cabelo. Eu não tô gastando com shampoo, eu não tô gastando com creme. Ah, eu não tenho pelo no corpo, mas agora eu já sei como seria se fizesse uma depilação a laser. Então, eu tô tendo essas experiências. Então, esse período todo, eu fiz assim, tentando ver sempre a parte boa e tentando manter a cabeça bem. Porque na minha cabeça era assim, 50% é o tratamento, 50% é a gente. Se eu não fizer a minha parte, o tratamento não vai acontecer. Sem dúvida. Se eu não correr atrás e pensar, não, já tô curada, Sem dúvida. eu não vou ficar curada se eu não tiver um pensamento positivo. Então, foi exatamente o que me ajudou. E pensamento positivo, ele faz diferença também. Muita A gente diferença. pensar que vai dar certo, alimentar isso no nosso consciente. Exatamente. E Eu cheguei a ouvir assim, receber mensagem de mulheres falando, Aline, você não tem medo dele voltar? Eu falava, como é que eu vou pensar em algo que vai voltar sabendo que eu não terminei de tratar o que eu tô tendo agora? E outra, que pensamento é esse futurista que nem chegou ainda? Por que eu vou ficar pensando em algo que pode me fazer mal agora? Não, primeiro eu tenho que tratar. E outra, na minha cabeça eu sempre estive curada. Eu nunca pensei ao contrário. Eu nunca pensei, ai meu Deus, será que não vai dar certo? Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei, vai dar certo. Todas as vezes que eu ia pra minha quimioterapia, eu ia super arrumada, colocava cílios postiços, toda maquiada e chegava fazendo a maior festa, porque pra mim, cada momento da minha quimioterapia era era como se eu estivesse chegando próximo da minha cura. Então pra mim era sempre um motivo de alegria. isso faz diferença na hora da gente encarar, porque como a gente falou no início, a hora que você recebe o impacto, a primeira acho que reação normal, né, do ser humano é ficar meio para baixo, ficar triste, pensativo, pensar negativamente. Pensar né? negativamente. E a gente se blindar das informações que a gente recebe, de perguntas, de comentários, é difícil. É muito difícil, Tem mulheres, quando eu comecei a expor, né, a cabeça careca para todo mundo ver, eu recebi um áudio que assim me emocionou demais de uma seguidora. Ela falou, olha Aline, você expondo e saindo na rua, porque eu gravava na rua careca para todo mundo ver que eu estava na rua. Ela falou, você expondo isso está me fazendo muito bem, porque tem 6 meses que eu não saio de casa. Desde quando meu cabelo caiu, eu não consigo sair de casa. E aí eu chorei muito com esse áudio dela, porque eu falei, como é que você fica 6 meses sem sair de casa, com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão achar? E foi ali que eu falei, não, expõe, coloca pra ainda todo mais a mundo. solidão, né? Aumenta a Mas solidão. vai se fechando. Mas eu acho que o fato de talvez você ter exposto isso e expor também, o que tá dando certo, que eu sou positiva e tal, mas eu também sinto minha esposa, olha, não quero que me olhem dessa forma, não quero que virem e me comparem, porque é isso, você tem que meio que expor mesmo, falar, porque, não sei, eu acho que é uma forma também de tantas outras mulheres que estão passando por isso, veem, né, que são só elas que se sentem mal assim. Exatamente. Todo mundo se sente mal, né? E talvez seja uma forma de dar um toque nas pessoas, né? Que às vezes não passa pela cabeça. Às vezes a pessoa quer dar uma palavra de apoio, mas vem uma comparação assim que, nossa, mas será que eu precisava ter falado da fulana que
teve o mesmo tipo e morreu, né? Não precisava. Fala só palavra de, né? Tudo bem. É igual aquela famosa frase de cabelo cresce. Ai, tá Isso é a tudo pior bem, coisa, cabelo cresce, mas fica careca pra você É ver se verdade. você vai se sentir bem. Ele vai crescer. Uma coisa que a gente sabe quando a gente descobre é que a gente vai perder o cabelo, mas que ele vai crescer de novo. Só que até ele crescer de novo, você tem que aprender a se aceitar dessa forma. E não é da noite pro dia, acordei careca e já me aceitei careca. Não, e o fato de você sofrer com a sua queda de cabelo, isso não é uma futilidade. Não Entendeu? é. Porque fala, é muito fútil, só pensa no seu cabelo. Não é isso. É muito, eu falo que vai muito além do cabelo, né? Porque é a nossa autoestima que tá indo embora, né? Eu lembro que na fase da quimioterapia vermelha eu emagreci muito, eu fiquei muito magra. E quando eu ia ir no meu banheiro, tem um espelhão grandão assim na porta e eu passava correndo direto pra ir pro chuveiro, pra Não se não olhar. me olhar assim naquele estado, porque eu vi o quanto eu tava magra e careca ainda. Então eu passava correndo pra não ficar me olhando daquele jeito, porque eu sabia que se eu ficasse muito tempo ali parada, já vinha aquele sentimento de tristeza. E eu não queria isso. Tanto que não teve eu acho que eu associei que cada vez que eu ficasse triste, eu sentia um desconforto. Então, toda vez que eu chorava, parecia que eu sentia o tumor pulsar. Então, eu evitava ao máximo ficar triste, porque eu não queria ficar sentindo essa sensação, sabe, de desconforto. Sim, é muito difícil. Doutora, qual que seria o recado para as pessoas que estão assistindo a gente de prevenção, para se cuidarem também, que é importante? A gente sabe que por mais que a gente fale, né, a gente saiba que é importante, mas nem todo mundo tem essa consciência. Eu acho que a questão da prevenção é um pouco daqueles fatores de risco que a gente falou, de pensar que a maioria dos cânceres de mama não estão relacionados à genética, então a gente precisa se cuidar. A gente precisa olhar para o que a gente come, para o exercício que a gente faz ou não faz, né? A água, né? Então tudo isso faz diferença. Mas, assim, além disso, além do que está no nosso alcance, né, como pessoas normais, né, fazer no nosso dia a dia, o autoconhecimento, acho que é importante, porque assim como a Aline, uma pessoa pode perceber uma coisa estranha e logo já conseguir o quanto antes, né? Então, assim, perceber uma coisa estranha, não deixar para depois, não deixar para, não, isso vai passar, não é nada. Vai olhar, porque você pode ir investigar e não ser nada mesmo. Às vezes, a maioria das vezes vai ser um nódulo benigno, um cisto, alguma coisa assim. E aí você já fica em paz. Ou não é uma coisa ruim, mas que a gente sabe que câncer de mama, quanto antes a gente faz o diagnóstico, maiores são as taxas de cura. Então, assim, tumores iniciais a gente tem mais de 95% de chance de curar. Então, quanto antes a gente perceber ou chegou a sua idade de fazer seus exames de rotina, então fazer os seus exames de rotina, não deixar para, não, tá corrido e tal. Fazer pelo menos uma vez por ano, vai no ginecologista, faz, né? Se está na idade, ele vai pedir os seus exames, se não, ele vai te examinar, né? E manter a sua rotina, a regularidade. Eu acho que isso faz muita diferença depois lá na frente. E a gente prioriza tantas coisas, e a saúde, às vezes a gente fala, depois a gente agenda, depois eu Deixa marco. sempre para depois, Depois né? eu faço uma consulta. Agora, eu vi que não tem vaga, marca outro dia. Hoje não consigo, meu dia tá muito cheio. E a saúde, a gente vai deixar de Ou a lado. consulta tá muito lá pra frente. Marca, o lá pra frente vai chegar. Vai chegar de alguma forma, né? A gente vai passar por aquilo, né? Por aquele dia, vai chegar, de alguma forma vai chegar, né? Importante. E aí, pra gente fechar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. A Aline queria essa mensagem de superação que você passou e para quem de repente conhece alguém, uma mensagem de esperança também. Olha, a mensagem que eu quero deixar, principalmente para as mulheres que estão passando por isso, eu sei o quanto é difícil tudo isso, mas ele não é impossível, não é impossível de você se curar, então procure já correr atrás do tratamento o quanto antes, não deixe para depois. Tente aceitar o mais rápido possível esse diagnóstico, porque quanto mais rápido você aceita, mais fácil vai ser para você encarar tudo isso. Porque se a gente ficar negando aquela situação, a gente está tendo mais sofrimento, sabe? Acaba tendo muito sofrimento. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é: se mantenham firme, vai dar tudo certo, se mantenha sempre positivo, porque isso faz muita diferença. Eu falo que ser positiva me salvou e hoje estou aqui bem para contar tudo isso. Então se mantenha firme, tente sempre ficar perto de pessoas que
querem você bem, de pessoas que querem te acolher nessa situação, porque o que eu tenho para mim é que uma hora tudo isso vai acabar, é só uma fase como qualquer outra e que vai dar tudo certo. Muito bom. Dora, uma mensagem. Acho que a minha mensagem é que você não está sozinha. É isso. Por mais que a gente vá passar por um período difícil, você não vai estar sozinha. Você tem as suas pessoas de rede de apoio, seja um familiar, seja amigos, no caso da linha rede social, mas assim, os profissionais também estão ali e já esperam que você vai contar com eles. Então, conte com eles também. As pessoas estão ali também para te ajudar, não só para a parte técnica, sabe? Às vezes para uma conversa, para contar mesmo como você está se sentindo. Hoje não estou bem. Fala, né? Porque às vezes a paciente chega e fala assim: ai, não, desculpa, eu tô te incomodando com meus pensamentos. Não, mas eu quero que você fale, porque o fato de você estar falando, você já está desabafando, já está pondo aquilo para fora, o fato de você falar, às vezes você está se escutando, entendendo a sua dor, sabe? Então, é isso, você não está sozinha, tem muitas pessoas que estão aí. Vai ter gente que talvez você se surpreenda negativamente, mas você vai ver que vai ter o dobro de pessoas que vão estar lá para te apoiar e te fazer ir para frente. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Foi muito bom a gente poder compartilhar o conhecimento, né? E também o que aconteceu, todo o processo pelo qual você passou e a mensagem de esperança, de fato, para as pessoas. E muito obrigada por vocês comparecerem aqui no nosso podcast. Queria agradecer vocês também que estão assistindo a gente. Um tema tão delicado e a importância da gente se cuidar, nós mulheres. Temos o nosso próprio, assim, não diagnóstico, mas a gente se identificar, a gente ir atrás, a gente não deixar para depois, a gente deixa tantas coisas no nosso dia a dia, a gente prioriza tantas coisas e a nossa saúde ela é fundamental. Então que a gente fica essa mensagem, né, da gente de fato buscar conhecimento e de repente alguma dúvida ir atrás, esclarecer. Muito obrigada por vocês terem assistido e a gente fica por aqui. Até o próximo ParadaCast.